Episódio de hoje: Cowhead. De acordo com a lenda, um terrível conto chamado Cowhead, ou Cabeça de Vaca, foi descoberto no Japão no século XVII. A verdadeira origem da história continua cercada de mistério. Várias escritas sobre essa época fazem referências a esse conto, mas eles apenas mencionam seu título e o descrevem como um conto muito terrível para se falar. Rumores afirmam que ao ouvir o conto, os ouvintes eram dominados por um terror tão grande que ficavam tremendo violentamente por dias, até finalmente morrerem de pavor. O conto foi considerado muito perigoso e várias cópias dele foram queimadas há muitos e muitos anos. As poucas cópias que sobreviveram foram cortadas e espalhadas pelo país. Hoje acredita-se que existem apenas fragmentos do conto original. Muitos detalhes do conto permanecem desconhecidos hoje em dia. Os infelizes que liam o conto nunca sobreviviam ao suficiente para o repeti-lo. Há um rumor recente sobre um professor que inexplicavelmente obteve alguns fragmentos do conto original. De acordo com o rumor, o professor estava lendo a classe em um passeio escolar. Ele tinha o hábito de entreter os estudantes no ônibus com muitas histórias de fantasmas. Os estudantes, que tendem a ficar agitados em viagens longas, ficavam notavelmente concentrados enquanto ouviam as terríveis histórias do professor. Muitos ficavam realmente assustados. Depois de um tempo, o professor anunciou que contaria para eles um lendário conto esquecido, chamado Cowhead. Porém, antes que ele pudesse terminar a primeira frase da história, as crianças começaram a entrar em pânico. "Pare!" eles choravam. "Não nos conte!" Uma criança ficou pálida e tapou os ouvidos, e os outros começaram a gritar, mas o professor se recusou a parar. Eles disseram que os olhos do professor se tornaram brancos, e ele continuou a contar como uma força invisível tivesse tomando sua mente. Quase uma hora depois, o professor recobrou os sentidos e descobriu que o ônibus tinha caído em uma vala. Todos os estudantes tinham desmaiado e espumavam pela boca. O motorista estava caído sobre o volante, suando e tremendo. Não estava claro o que aconteceu. Então depois, apenas que o professor nunca mais contou a história Cowhead outra vez.